Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Três Caminhos Oracologia. Eu sou a Mari, eu sou taróloga e oraculista, bruxa também e muitas outras coisas. E hoje a gente vai falar sobre a construção histórica do tarô. O que aconteceu para se compor o baralho que a gente conhece hoje. Então, roda a vinheta. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o tarô não foi inventado. Não sentou um grupo de pessoas ou uma pessoa olhou e falou: "Não, vamos construir um baralho esotérico, vamos para ele vai ser usado para isso e aquilo". Não, isso não aconteceu. Nem aconteceu de as pessoas sentarem e falarem: "Vamos construir um jogo muito diferente do que se tem hoje". Não, a gente tem que pensar que todos os jogos e todas as coisas são meio copiadas de outras coisas. É só você pensar o Candy Crush. Quando o Candy Crush foi lançado, vários jogos parecidos ao Candy Crush também foram lançados. E a mesma coisa aconteceu com o tarô. Você tem um tipo de jogo lançado e outros vão aparecendo de maneira inspirada. No vídeo anterior, eu chego a falar que o baralho como a gente conhece surgiu no século XVI. Eu estava me referindo especificamente ao baralho de Marselha, mas a construção do tarô é bem mais antiga do que isso. Então, onde começa essa construção do tarô? A gente tem que entender que o tarô ele foi inspirado em vários outros jogos e a gente vai separar esses jogos pelas questões regionais, beleza? Ou de povos. Então a gente vai começar falando pelo provavelmente o mais antigo que vem a influenciar o tarô. Não tô falando do baralho mais antigo que influenciou o jogo de cartas que a gente tem, tô falando do mais antigo que vem influenciar o tarô, que é o baralho mameluco. Por que o baralho mameluco a gente identifica ele como mais antigo? A gente tem que começar com as referências históricas. Existe um jogo completo do baralho mameluco em um museu em Istambul, com as 52 cartas, e esse é datado do século XV. Porém, existe um jogo incompleto no mesmo museu, que é datado de entre 1173 a 1250, que é um período específico para os povos árabes, que eu não sei pronunciar o nome, vou colocar escrito aqui. Tana. Muito bom. Arrasou, Mariana, pra falar árabe. Mas como que era composto esse jogo? Então, primeiro a gente tem um jogo que já é bem antigo. Ele já, né, gente, 1250 depois de Cristo. Isso é bem antigo mesmo. E como que ele era composto? Ele era composto por 52 cartas divididas em 4 naipes. E esses naipes eram, principalmente, a gente tinha esses 4. Eu vou falar as traduções e o que eles são, porque os nomes são em árabe e eu não falo árabe. Então, primeiro a gente tem as dracmas, que são as moedas. O nome mesmo é dracmas. Em seguida a gente tem os sabres, que eram aquelas espadas curvas que eles usavam. Então a gente teria nos sabres o naipe de espadas. Os tacos de polo, que são tacos de madeira, quando a gente teria paus. E por fim, as miríades, que eram representadas por taças. Essas taças, então, seriam para copas. Então a gente já tem os 4 naipes do baralho como a gente conhece na atualidade, certo? A grande diferença é que esse baralho não tinha dama, valete e rei. Ele tinha rei, vice-rei e segundo vice-rei. Então a composição dessa parte, né, das cartas da corte eram bem diferentes do que a gente já está habituado. Seguindo por essa linha, da onde vem cavaleiro, rei e valete? Né? Isso vem do baralho espanhol. O baralho espanhol também era dividido em 4 naipes. Esses naipes eram de 1 a 9, mais valete, cavaleiro e rei, que é o que é mais próximo do que a gente tem hoje. Mas ainda falta uma figura. Falta quem? Falta a rainha ou a dama do baralho. E quem coloca a rainha ou a dama no baralho? Quem insere o elemento feminino foi o baralho francês. No baralho francês eles começam a colocar a dama, mas então as arcanas menores seriam 4 naipes divididos em 13 cartas agora com a figura da dama, que seria a carta 10, né? E eles também mudam como que eles mostram esses elementos para uma figura um pouco mais moderna, né? Então, para ouros eles vão usar um quadrado, para paus eles vão usar um trevo, para espadas uma ponta de lança e para copas o coração. Quem faz essa modificação é o baralho francês, que dele pode ter vindo de 1 milhão de origens, mas ele que faz esse compilado. Além disso, a gente também tem a inserção da carta do Coringa, que é feita no baralho inglês, mas vamos para o que realmente importa, que é o que todo mundo quer saber, é o que vai fazer diferença na sua vida, querido, eu tenho certeza, que é a influência do baralho italiano. O baralho italiano, além dele inserir a carta do louco, que eles realmente inserem o louco, que não tinha as mesmas atribuições do Coringa ou da carta do Joker,
Eles inserem essa carta diferentona, o que já dá uma premissinha aí para as arcanas menores, então o Mameluco realmente foi o primeiro, mas ele foi o primeiro inserido nas arcanas menores, não nas arcanas maiores. E eles também, foi na Itália que começa o desenvolvimento das arcanas maiores. Alguns artistas se decidem começar a fazer imagens, provavelmente, essa é a teoria, né, que foram inspiradas numa série de poemas de um poeta chamado Petrarca. Esse Petrarca, ele foi muito famoso, ele foi muito influente na história da literatura. Se eu não me engano, ele é o criador dos sonetos, então ele realmente foi muito importante. E ele escrevia sobre verdades e virtudes, poderes universais. E esses eram a eternidade, o tempo, o amor, a castidade, a morte e a fama. Então os artistas começam a desenvolver cartas que representassem esses elementos, esses poderes universais. Então, com esse desenvolvimento, eles incluem nas outras 56 cartas, ou 52, eu não sei exatamente como que estava, se eram 54 ou 56 nesse momento. Ficou um gap de quando, na minha pesquisa, ficou um gap de quando entra a carta número 10, porque a gente tem no nosso baralho 10, e eu não consegui identificar exatamente da onde vem o 10, né? Eu acredito que seja do baralho do Mameluco, pela ordem, pela lógica, eu acredito que seja no baralho Mameluco. E daí se juntam com essas 56 cartas, e nas 56 cartas eles adicionam essas 22 cartas que representam essas virtudes, essas questões universais. E aí a gente tem o que a gente teria, a gente tem as arcanas maiores e as arcanas menores do tarô. Esse baralho ainda vai passar por algumas adaptações, ele vai passar por uma remodelagem esotérica, onde vão ser inseridos elementos da cabala, vão ser inseridos elementos astrológicos e várias outras coisas serão inseridas. Mas antes ele ainda chega a se tornar o baralho de Marselha, porque até esse ponto, como eu disse, eram artistas que faziam, né? Então a gente tinha muito uma questão da arte envolvida, o que significa que era caro. Trabalho feito à mão não é barato. Então a gente tinha um jogo, ele era um jogo, ele não era usado para fins esotéricos quando ele foi lançado, mesmo ele querendo representar essas virtudes e poderes universais. A gente tem que lembrar que as cartas da corte, as arcanas menores, representam elementos da comunidade, né? O tarô, ele é basicamente um xadrez, ele é um xadrez em cartas, basicamente. O jogo, o baralho, na verdade, né, acaba sendo um xadrez em cartas. Então ele representava pessoas da cultura, classes sociais daquele momento histórico, daquele momento ali, né? E é nesse contexto que entram essas virtudes e poderes universais, porque se você já tinha representações do povo, de quem compunha a sociedade, representações sociais, por que você não colocar elementos que são universais dentro dessa sociedade? Foi isso que foi feito com as arcanas maiores. Mas já que tudo era desenhado à mão, não era um jogo acessível, era um jogo de elite. E daí que a gente tem o ponto do Marselha. O Marselha foi o primeiro baralho a ser impresso em maior escala e por isso ele tinha o preço mais baixo, né? E isso foi feito no século XVI. E depois disso, ainda assim, o baralho passa por várias modificações. Que nem eu falei, vai ter inserção dos elementos astrológicos e da cabala, depois vão achando relações com a numerologia, e ele vai começando a ser visto como uma ferramenta esotérica, desde alguns séculos atrás, até se consolidar como um baralho esotérico que a gente tem hoje, um baralho para fins holísticos, vamos dizer esotérico assim, esotérico, né? Você não precisa ser do esoterismo para lidar com o tarô. Na verdade, o tarô tem muitos elementos, como eu falei, que eram daqui. A gente tem tipo o Papa. O Papa é uma figura católica, né? Então não existe muita. Eu não acredito que exista essa necessidade de ser esotérico para trabalhar com o tarô. Mas é assim que ele se constrói. Então é importante a gente lembrar que o baralho ele foi construído, ele é uma construção histórica por influência de vários outros jogos e que ele não foi, ninguém sentou e fez. Porque isso são evidências, a gente tem evidências de onde esses baralhos se encontram, da aparência desses baralhos. Eu coloquei para vocês verem também aqui como esses baralhos eram. Então a gente vai vendo como esses baralhos eram e a gente consegue identificar como que eles influenciaram na construção do que a gente tem hoje como o tarô.
né? Ele não foi criado no Egito, ele não foi criado por povos ciganos, ele não foi criado por ninguém. O tarô é uma construção histórica. Ele é um jogo que se construiu na história e hoje nós atribuímos um valor esotérico, um valor místico, um valor divinatório nessas cartas. Mas ele não nasceu para ser isso. Ele nasceu para ser nada além de um jogo. Antes de eu finalizar, eu quero mostrar para vocês o livro principal, que foi a minha referência, que é o História e Simbologia do Tarô, do Haddad Oliveira. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho ele. Tcharam. Acho que sim, porque a ring light fica refletindo luz, né? Mas esse livro é muito bom. Ele tá no meu Kindle, né? Eu comprei realmente pela Kindle. Ele é muito bom, ele é muito barato e ele é muito completo. Então eu recomendo bastante esse livro. Bastante mesmo. Não só para a parte histórica, mas também para análise simbólica das cartas. Ele faz uma análise das cartas da corte como unidades. Então, por exemplo, os cavaleiros trabalham todos em conjunto. Qual que é o naipe mais... Qual naipe é o mais forte do cavaleiro? Seria espadas, né? E daí a gente tem as características de espadas e do cavaleiro mais exacerbadas no Cavaleiro de Espadas. Então é muito interessante esse livro, eu realmente recomendo, é uma ótima leitura. Então é isso, meu povo, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau!